Olá, estimados amigos, cá estou de novo para mais um vídeo Math Sucesso, desta vez Matemática A, 12º ano, exponenciais, equações e inequações. Temos o seguinte, na figura estão representados em referencial ortonormado x ou y parte do gráfico de duas funções f e g, ambas de domínio R, definidas por f de x igual a 2 elevado a x menos 1 e g de x igual a 5 menos 8 vezes 2 elevado a menos x. Sejam A e B os pontos de interseção dos gráficos apresentados, tais que a abscissa de A é menor que a abscissa de B. Portanto, A e B são estes pontos que estão aqui representados. Temos agora algumas questões, vou começar aqui pela 1.1 e ainda neste vídeo resolverei as restantes. 1.1. Resolva em R a inequação f menos g de x menor do que 0. Queremos resolver então esta inequação, f menos g de x menor do que 0, que é equivalente a ter f de x menos g de x menor do que 0, que por sua vez é equivalente a ter o mesmo, mas com as devidas expressões de f e de g que temos aqui no enunciado. Então eu vou substituir 2 elevado a x menos 1 menos, abrir parênteses, 5 menos 8 vezes 2 elevado a menos x menor do que 0. E agora, vou tirar aqui este parênteses, tem um menos atrás, troca os sinais todos, ou seja, 2 elevado a x menos 1 menos 5 mais 8 vezes 2 elevado a menos x. Isto menor do que 0. Bom, e agora temos aqui uma inequação com exponenciais e eu aproveito para dar aqui uma dica que é a seguinte. Vou só fazer aqui uma simplificação rápida porque menos 1 menos 5 dá logo menos 6 e já fica assim mais arrumadinho. Mas a dica que eu queria dar é esta e que servirá para outros exercícios. Quando tiverem numa equação ou numa inequação com exponenciais este panorama, digamos, e que panorama é este que eu me estou a referir? Quando tiverem dois exponenciais na equação ou inequação em que têm a mesma base, atenção que a mesma base pode não estar 100% visível ou visível de forma direta. Por exemplo, isto podia estar escrito desta forma e aparentemente poderia não ter a mesma base. Poderia estar escrito assim também, não é? 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, se tiverem isto ou isto, portanto, o mesmo exponencial que tem a mesma base, e a diferença entre eles é que os expoentes são simétricos, está aqui escondida, digamos, uma fórmula resolvente. Então, qual é a estratégia para operar nesses casos? Vão, portanto, passar aqui este 2 elevado a menos 1 para o inverso, ou seja, vai ficar 2 elevado a x menos 6 mais 8 vezes, portanto, em vez de terem aqui, eu vou fazer estas passagens assim, portanto, 2 elevado a menos 1 x, agora este 2 elevado a menos 1 passa para 1 sobre 2, portanto, não é necessário fazerem estes passos todos que eu estou agora aqui a fazer, eu estou a fazer precisamente que estamos numa fase ainda inicial e para perceberem todos os passos. Portanto, e isto é ainda equivalente a ter o seguinte, e como eu estava a dizer, podem passar logo daqui desta expressão para esta que eu vou escrever agora. É preciso é que entendam como fazer e porquê. Portanto, mas podem passar logo para isto, 8 sobre 2 elevado a x. Ainda assim fiz aqui alguns passos que eu vou explicar melhor. Portanto, 1 elevado a x vai dar 1, depois fica 1 sobre 2 elevado a x, a multiplicar com este 8, vamos ficar aqui com este denominador. Bom, eu até vou fazer o seguinte, eu fiz aqui esta simplificação, mas vocês podem perfeitamente passar daqui para aqui, e portanto eu vou até apagar agora isto que fiz, para vos dar também essa ideia, que não é preciso estar a escrever isto tudo, precisam é de saber como se faz. Se o escreverem também não há problema, ok? Mas por vezes, por uma questão até de organização, pode não ser conveniente escrever muita coisa. Portanto, é importante perceberem como é que chegamos aqui a esta situação. Agora, a estratégia é igualar denominadores e vai surgir então uma equação, no caso uma inequação do segundo grau, como poderemos reparar. Repara, eu vou igualar então denominadores, vou multiplicar tudo por 2 elevado a x e aqui vai ficar naturalmente 2 elevado a x ao quadrado menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8, portanto isto ficaria tudo a dividir por 2 elevado a x, menor do que 0, no entanto,
Portanto, estamos aqui com uma fração que tem de ser menor do que 0. E sabemos que o denominador é sempre positivo. Portanto, sabemos que 2 elevado a x é maior do que 0 sempre. Então, para isto ser verdade, para este quociente dar negativo, forçosamente, se o denominador é positivo, o numerador tem que ser menor do que 0. E por isso podemos, no caso... simbolicamente é como se passássemos este 2 elevado a x para a operação inversa para outro membro, fica a multiplicar por 0 e desaparece. E porquê é que podemos fazer isso neste caso? Porque temos a garantia que 2 elevado a x é sempre positivo. Porque se tivesse aqui uma expressão que ora para valores de x fosse positiva, ora para valores de x fosse negativa, eu não podia sequer passar para ali a multiplicar porque estou numa equação e teria que trocar o sinal no caso de ser negativo, e como eu não sabia se era positivo ou negativo, não o podia fazer. Neste caso é possível, então ficamos só com isto. 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8 menor do que 0. Bom, e é esta equação, vou só aqui arrumar um pouco melhor a casa, é esta equação que queremos fazer, inequação que queremos resolver. Agora, o que é que podemos também fazer para agilizar aqui um bocado o processo? Eu vou fazer aqui um cálculo auxiliar, onde vou fazer uma mudança de variável para obter então a solução desta inequação. Vou dizer então que 2 elevado a x é igual a uma letra nova, igual a um y, e portanto se substituir nesta inequação o 2 elevado a x por y, fico com y ao quadrado, menos 6 vezes y mais 8. Isto apenas, e vou resolver não a inequação, mas isto é um cálculo auxiliar, vou resolver a equação, portanto igual a 0. Porque reparem no seguinte, portanto temos aqui uma expressão que já vimos, podemos associar a uma expressão de uma função quadrática. Saber quando é que é menor do que 0, se nós soubermos os zeros, fazemos depois o bonequinho da parábola, vemos se está voltada para cima e para baixo, e isso vemos aqui pelo coeficiente do y ao quadrado, e conseguimos depois logo dar a resposta. Portanto, isto é um cálculo auxiliar onde, em vez de resolver a inequação, eu vou resolver a equação, vou calcular os zeros, digamos. Então, y igual a menos b, portanto, menos 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Isto dá, ora, 6, mais ou menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado dá 36, 4 vezes 8, 32, 36 menos 32, dá 4, raiz 4 dá 2, portanto ficamos com isto, ou seja, ficamos com y igual, ora, 6 mais 2, 8 a dividir por 2, 4, ou y igual 6 menos 2, 4 a dividir por 2, 2. Bom, se continuar aqui a resolução, agora regressando à minha variável inicial, que é o x, vou substituir novamente o y por 2 elevado a x, ficamos com 2 elevado a x igual a 4, ou 2 elevado a x igual a 2. E daqui dá para concluir que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, ou 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1, e consequentemente tiramos o valor de x, os valores possíveis para x igual a 2 ou x igual a 1. Portanto, se estas potências são iguais, têm a mesma base, então os expoentes terão que ser iguais. Bom, e agora lá está a tal representação da parábola. Portanto, esta expressão que eu aqui tenho representa uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Temos os seus zeros, portanto, um zero aqui em 1 e outro aqui em 2. Automaticamente conseguimos observar que os valores que tornam esta expressão negativa, que é agora aqui o que eu quero, estão aqui entre 1 e 2, e aqui à esquerda de 2 são valores positivos, e aliás, à direita de 2 valores positivos e à esquerda de 1 também valores positivos. E, portanto, a solução desta inequação passa logo para, portanto, x pertence de 1 a 2, no caso como queremos menor do que 0, não interessa aos zeros, portanto é aberto, x pertence de 1 a 2. Realmente, no gráfico não estão lá os valores, logicamente, portanto aqui será o 1 e aqui será o 2, podemos então confirmar que está coerente. Se desse aqui um valor negativo é que não poderia ser, não é? Porque realmente aqui neste intervalo o gráfico de f está abaixo do gráfico de g.
Bom, e assim fica resolvida a 1.1, vamos a 1.2. Mostre que a equação f de x igual a g de x mais 5 sobre 2 tem pelo menos uma solução em 2, 3. Bom, aqui estamos perante uma questão que pode ser resolvida pelo teorema de Bolzano, pelo corolário do teorema de Bolzano, e eu vou fazer o seguinte, vou dizer que quando tiverem este tipo de pergunta em que tem expressão em x de um lado e do outro do igual, em que não está facilitada a aplicação direta do teorema de Bolzano, porque não estamos a ver uma constante só deste lado, podemos optar por fazer o seguinte. A igualdade que nos é aqui apresentada, portanto, a equação que nos está aqui a ser apresentada, é equivalente a esta que eu vou aqui escrever. Portanto, f de x menos g de x, passo tudo para o primeiro membro. Aqui já tinha a opção de igualar isto a 5 sobre 2 e considerar aqui uma função e aplicar o teorema de Bolzano, ou de fazer isto, menos 5 sobre 2, passo também o menos 5 sobre 2 para este lado, igual a 0, e aqui tenho na mesma o teorema de Bolzano, mas através do seu corolário já quero provar que uma nova função, que será esta, que está no primeiro membro, tem pelo menos um 0. Agora depende da forma que querem trabalhar. Ou deixam aqui 0, ou deixam aqui uma constante. Bom, então, o que é que eu vou aqui considerar? Seja uma função nova, então, que vou chamar de h de x igual a f de x menos g de x menos 5 sobre 2. O objetivo agora é então mostrar que esta função h tem pelo menos um 0, porque está aqui h igual a 0. E se eu mostrar que esta função h tem pelo menos um 0, consigo mostrar que esta igualdade é verdadeira, tem pelo menos uma solução, e então, consequentemente, esta que é equivalente também tem pelo menos uma solução. É essa a estratégia. Então vamos a isso. Eu vou aqui mudar de cor para facilitar a organização. Primeira coisa a dizer, esta função h que eu pretendo aplicar o teorema de Bolzano, ou o seu corolário, tem que ser contínua no intervalo fechado, porque senão não é aplicável o teorema de Bolzano. Então, h é contínua. Porque é que posso afirmar, tenho a certeza que h é contínua? Porque resulta da adição, ou subtração, se quisermos, mas quando está a subtração também podemos chamar adição. H é contínua porque resulta da adição de funções contínuas, porque f e g são funções exponenciais e nós sabemos que as funções exponenciais são contínuas. Então, h é contínua porque resulta da adição de funções contínuas. E a adição de funções contínuas continua a ser uma função contínua. Da adição de funções contínuas. Portanto, está... atenção, eu vou corrigir aqui uma coisa. Eu quero referir que ela é contínua no intervalo. Também podia dizer em R. E se é em R também é no intervalo em causa. Mas, no caso, eu vou referir mesmo o intervalo fechado. Portanto, é contínua em 2, 3 fechado. Portanto, nós sabemos que ela é contínua em R. Se é contínua em R, também é contínua em 2, 3 fechado. O que me interessa para aqui, para o exercício, é garantir a continuidade neste intervalo. Por isso, H é contínua em 2, 3, porque resulta da adição de funções contínuas. Funções contínuas. Agora, o que é que devo garantir para aplicar, no caso estou a tentar aplicar então o corolário. Vou determinar h de 2, e h de 2 é igual a f de 2 menos g de 2 menos 5 sobre 2, que eu vou já calcular aqui o valor. Ora, o f de 2 vou determinar aqui. F de 2, 2 elevado a 2 dá 4. 4 menos 1, 3. Menos o g de 2, vou substituir aqui por 2. E ficamos com 2 elevado a menos 2, que dá, portanto, 1 sobre 4. Fica 1 sobre 2 elevado a 2, dá 1 sobre 4. 8 a dividir por 4 dá 2. 5 menos 2 dá 3. Então, aqui também dá 3. Ok, h de 2... Deu 3 nas duas, deixem-me só ver se não estou enganado. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. 4 menos 1, 3. Aqui, 2 elevado a menos 2. Dá, portanto, 1 sobre 2 elevado a 2 dá 1 sobre 4. 8 dividido por 4 dá 2. 5 menos 2, 3. Ok. Menos 5 sobre 2. Sim, não há problema nenhum. Eu é que estava agora aqui a confirmar os valores.
Ora, 3 menos 3, 0. 0 menos 5 sobre 2 dá menos 5 sobre 2, que o que nos interessa para aqui é ver que é realmente um valor menor do que 0, porque eu pretendo aplicar então o teorema de Bolzano. O corolário do teorema de Bolzano. Ora, h de 3 é igual a f de 3 menos g de 3 menos 5 sobre 2. Estou a ir aqui à função h, que está definida desta forma. Ora, f de 3, 2 elevado a 3 dá 8, 8 menos 1, 7, menos, e o g de 3, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 sobre 8, 8 a dividir por 8 dá 1, portanto fica menos 1, 5 menos 1, 4, 7 menos 4, depois menos 5 sobre 2, que dá, ora 4, 5, 6, 7, 3 menos 5 sobre 2, 2, 3, 6, 6 menos 5, 1, que é igual a 1 sobre 2, que é maior do que 0. Ok? Então, dado que, vou agora dar a resposta final, dado que h de 2 vezes h de 3 é menor do que 0, e é menor do que 0 porque um deles é negativo e o outro é positivo, pelo corolário do teorema de Bolzano, h de x igual a 0 tem pelo menos uma solução. E se h de x igual a 0 tem pelo menos uma solução, reparem que h de x igual a 0 é equivalente a esta expressão igual a 0, que por sua vez é equivalente a esta. Portanto, podemos dizer logo f de x igual a g de x mais 5 sobre 2 tem pelo menos uma solução. Uma solução em, atenção, estamos a falar deste intervalo. 2, 3. Desculpa. Ora, e fica assim feita também a 1.2. Avançamos agora para a 1.3. E a 1.3 diz o seguinte: em qual das opções seguintes pode estar o valor de limite de f de x mais 1 menos 2 raiz de 2 sobre x menos 3 sobre 2, quando x tende para 3 sobre 2, com duas casas decimais. Bom, eu volto a alertar, já tenho feito isto em alguns exercícios, que é o seguinte: quando estamos a determinar limites, porque agora temos, com a introdução da definição de derivada, digamos que surge uma nova forma de determinar limites, por vezes sem ter que calcular algebricamente aqui o limite. Nós estamos habituados, principalmente quando temos a expressão, não é? Substituiríamos logo aqui a expressão e vamos fazer as devidas simplificações, sair da indeterminação para calcular o limite. Mas já deram a função derivada, devem estar atentos, principalmente quando tem aqui um f, ou quando tem aqui algo que é mais abstrato, pensarem na definição de derivada. Reparem que conseguimos dar esta resposta também porque é de escolha múltipla, sem resolver este limite. Pensando apenas na definição derivada, e no caso eu vou pensar na definição derivada neste ponto, porque está aqui x a tender para 3 sobre 2, então vou pensar no seguinte: o f' de 3 sobre 2, portanto a definição derivada neste ponto, é dada por um limite, certo? Portanto é o limite, quando x tende para 3 sobre 2, de f de x, lá está aqui a aparecer um f de x, menos f de 3 sobre 2 sobre x menos 3 sobre 2. Ainda para mais, aqui no denominador também temos x menos 3 sobre 2. É que por vezes nós podemos ter informação, ou pode ser mais fácil, determinar a derivada no ponto, e a derivada no ponto é igual ao limite. Bom, vamos ver se é ou não, eu vou ainda confirmar. Tenho de garantir que este f de 3 sobre 2 vai resultar nisto. Mas é este alerta que quero aqui deixar para terem esse radar ligado da derivada quando estão perante limites. Então, reparem no caso, se isto realmente confirma, ficamos com o limite de f de x
menos, portanto eu vou já colocar aqui x menos 3 sobre 2, quando x tende para 3 sobre 2. E agora vou fazer aqui o f de 3 sobre 2. Ora, o f de 3 sobre 2 é igual a 2 elevado a 3 sobre 2 menos 1. 2 elevado a 3 sobre 2, portanto, aplicando aqui uma fórmula das potências para transformar em raiz, fica a raiz quadrada de 2 ao cubo, menos 1, que é igual, portanto, este 2 ao cubo pode ser desmanchado, entre aspas, em 2 ao quadrado vezes 2 menos 1, que por sua vez este 2 como está ao quadrado, eu ainda vou fazer aqui esta simplificação, portanto 2 ao quadrado vezes raiz de 2 menos 1, corta com a raiz e isto dá 2 raiz de 2 menos 1. Então aqui fica, vou abrir um parênteses, 2 raiz de 2 menos 1. Ou seja, a derivada no ponto é dada por este limite, limite de f de x. Lá está agora este menos com este menos dá mais, lá está este mais 1, portanto mais 1 menos 2 raiz de 2. Isto sobre x menos 3 sobre 2. Pronto, só para vos mostrar que é igual, e aliás temos de verificar isso, realmente este limite que está aqui é a derivada da função para x igual a 3 sobre 2, e agora basta observarmos o que é que sabemos também graficamente. Porque temos aqui o gráfico, reparem, nós já vimos em linhas anteriores que aqui é 1 e que aqui é 2. Portanto, se o x está a tender para 3 sobre 2, que é 1,5, estamos a falar aqui da derivada neste ponto da abscissa de 3 sobre 2. E nós sabemos que a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente. E reparem que neste caso é muito rápido de responder, é direto, porque por observação gráfica, sabemos que o declive da reta tangente à função neste ponto é positivo. Portanto, se for a reta da equação y igual a mx mais b, sabemos que este m é maior do que zero. Portanto, é visível isso. E, portanto, este limite tem de dar um valor positivo. Ora, estamos em escolha múltipla e apenas uma delas tem um valor positivo e, portanto, podemos responder sem sequer determinar o valor deste limite. Portanto, esta não pode ser porque é negativo, não pode ser porque é negativo, não pode ser porque é zero. Nós sabemos que tem que ser um valor positivo, porque o declive desta reta é positivo, logo, resposta D. Bom, avançando aqui para a última questão, temos o seguinte. Considere um ponto C de abscissa positiva pertencente à mediatriz do segmento de reta AB, tais que a área do triângulo ABC é 2 raiz de 5. Recorrendo à calculadora gráfica, determine a abscissa do ponto C. Vamos então tentar visualizar o que é dito aqui no enunciado. Portanto, existe um ponto C de abscissa positiva que pertence à mediatriz do segmento AB. Ora, a mediatriz deste segmento é uma reta que passa aqui no ponto médio. Vamos também assinalar aqui o ponto médio, porque é um ponto importante da mediatriz. Sabemos que passa no ponto médio e que faz 90 graus com o segmento. Portanto, temos aqui a mediatriz aqui representada, respeitando então estas características, faz aqui 90 graus e passa no tal ponto médio. Vou chamar de M. Bom, o ponto C que está aqui a ser referido pertence então à mediatriz. Eu vou agora representá-lo aqui. Bom, já agora só uma questão, porque a reta que eu aqui desenhei não me parece bem que faz aqui 90 graus. E claro que nunca ficará com rigor, mas pelo menos deve passar essa ideia. Então eu vou representar assim mais... portanto, com a sensação que faz realmente aqui 90 graus com o segmento, tem mesmo de fazer, não é? E agora, o ponto C pertence então a esta mediatriz, eu vou representá-lo aqui, não tem de ser, é apenas para nos ajudar a pensar, tem de ser na mediatriz. E portanto estamos depois aqui a falar também deste triângulo ABC. Então o que é que diz aqui? Reparem, a área do triângulo ABC tem que ser igual a 2 raiz de 5. Queremos determinar a abscissa do ponto C. Eu vou então já designar aqui C1 como sendo a abscissa do ponto C. A ordenada será C2, por exemplo. E queremos então
determinar este C1 de forma a que esta área seja 2 raiz de 5. A estratégia nestes exercícios para resolver com o calculador é temos de equacionar o problema, ou seja, encontrar uma equação que resolva o problema. E a equação deve vir em função, ou seja, a variável deve ser aquilo que queremos descobrir, que deve ser o C1. Então, por vezes podemos ter que fazer algumas simplificações analíticas, ou podemos fazer mais ou menos, de acordo até com o nosso gosto pessoal, de modo a escrever esta equação. Esta será então a equação que vai resolver o problema, mas de modo a escrever em função deste C1, porque é aquilo que queremos descobrir. Então vamos começar a área do triângulo. Olhar para a área do triângulo é a base vezes a altura a dividir por 2. A base podemos considerar AB e a altura MC. Então eu vou escrever isso aqui, ora, AB vezes MC a dividir por 2, portanto tem que ser igual a 2 raiz de 5. Reparem, podemos já, o que conseguimos escrever aqui concretamente, portanto o valor exato, escrevemos. O que não conseguirmos, vamos então tentar escrever em função deste C1, que é o nosso objetivo, que é aquilo que queremos dar como resposta. Então, este 2 podemos passar para aqui já a multiplicar. AB, conseguimos saber AB? AB é fácil de saber, porquê? Porque sabemos, portanto, as coordenadas do ponto A e do ponto B, logo podemos fazer o vetor AB e a norma. E, portanto, conseguimos saber, portanto, o valor de AB. Ora, as coordenadas do ponto A são 1, 1. Reparem que isto já foi determinado nas linhas anteriores. Na primeira linha já vimos que aqui este ponto de interseção dos gráficos tinha a abscissa 1. Se substituirmos aqui no F, por exemplo, o x por 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Portanto, coordenadas do ponto A. Do ponto B é 2, portanto, vimos também que esta abscissa do B era 2. Se substituirmos aqui, 2 elevado a 2, 4, menos 1, 3. Portanto, 2, 3. Então, facilmente temos... Eu vou mudando de cor para ficar mais legível. Então, o vetor AB é B menos A, que por sua vez dá 2, 3, menos 1, 1, ou seja, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. Coordenadas do vetor AB. E a norma de AB, que é aquilo que pretendemos. Portanto, para saber a distância de A a B, é raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, raiz de 5. Então aqui já posso colocar a raiz de 5. Portanto, raiz de 5. Aliás, posso também já passar este 2 para o segundo membro a multiplicar. Lá está, posso fazê-lo ou não. Portanto, depois como é para resolver na calculadora, posso ter aqui uma expressão ou uma expressão simplificada. Eu vou optar por fazer, portanto, substituo aqui o AB por raiz de 5, vezes MC igual a 4 raiz de 5. E agora até reparem, este raiz de 5 pode passar a dividir e ficamos aqui com uma equação muito mais simples. E portanto pode ficar 4 raiz de 5 a dividir por raiz de 5, que dá aqui MC igual a 4. Ou seja, no fundo o que eu pretendo agora é escrever este MC. E já agora que estamos a trabalhar com vetores, podemos escrever este MC com uma norma do vetor MC igual a 4. O meu objetivo agora é então escrever esta norma do vetor MC em função deste C1. Não se esqueçam que esse é o nosso objetivo, queremos resolver na calculadora. Então vamos a isso, vamos determinar o vetor MC. Ora, o vetor MC é igual a C menos M. Coordenadas do ponto C definimos como sendo C1, C2, menos. Coordenadas do ponto M. Ora, o ponto médio tem de coordenadas, fazemos a adição das respectivas coordenadas do A e do B, porque é o ponto médio, e dividimos por 2. Por exemplo, 1 mais 2, 1 mais 2 a dividir por 2, 1 mais 3 a dividir por 2. Estas são as coordenadas do ponto M, que eu vou agora aqui simplificar. Ora, 2 e 1, 3 sobre 2, 4 sobre 2, que dá 2. E então, aqui fica 3 sobre 2, 2. Isto é um 3 aqui. Igual, e reparem que aqui temos então C1 menos 3 sobre 2, C2 menos 2. Temos então aqui as coordenadas do vetor MC. Bom, mas nós queremos é a norma, não é? Então, eu vou passar aqui à norma. A norma de MC é igual a raiz quadrada de C1 menos 3 sobre 2 ao quadrado, isto é um 3, mais C2 menos 2 ao quadrado.
Peço desculpa. Bom, eu já tenho aqui a norma de MC escrita em função daquilo que pretendo, que é o C1. Bom, já tenho, mas não totalmente, porque ainda tenho aqui um C2. Eu agora preciso relacionar este C2 com o C1 para substituir aqui o C2 em função do C1. Então tenho aqui uma expressão só com o C1, coloco na calculadora e resolvo igual a 4 e está. Bom, para relacionar o C1 com o C2, uma vez que pertence à mediatriz, poderíamos determinar a equação da mediatriz. Nem é necessário, porque a condição que podemos trabalhar aqui com os produtos escalares, que daria depois a equação da reta, que é a mediatriz, chega para relacionarmos C1 com C2. Por exemplo, nós sabemos que, vou agora fazer aqui a azul novamente, sabemos que o produto escalar de AB com MC, e nós sabemos o A, o B e o M, MC é igual a 0. É igual a 0 porquê? Porque são perpendiculares. O ponto C está na mediatriz, portanto, temos a certeza que AB, produto escalar MC, o produto escalar é 0 porque os vetores são perpendiculares. Ora, o vetor AB tem de coordenadas 1, 2, produto escalar com MC que tem de coordenadas C1 menos 3 sobre 2, C2 menos 2, igual a 0. Fazemos aqui o produto escalar. Ora, 1 vezes C1 menos 3 sobre 2 dá C1 menos 3 sobre 2, mais 2 vezes C2 menos 2 dá 2C2 menos 4, igual a 0. E agora vamos escrever, vou já escrever aqui em função de C2, portanto é igual a menos C1, ora aqui este 4 está sobre 1, 2, 4, 8, 8, 9, 10, 11, mais 11 sobre 2. Agora o 2 passa a dividir e ficamos com C2 igual a menos C1 sobre 2, mais 11 sobre 4. Então, se eu substituir agora aqui o C2 por isto, já fico com a norma de MC totalmente escrita em função de C1, que é aquilo que eu pretendo para ter uma função para calcular, para introduzir na calculadora e perguntar quando é que ela é igual a 4. Então ficamos com o seguinte, C1 menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais, e agora vou colocar aqui o C2, que é menos C1 sobre 2, mais 11 sobre 4, menos 2 ao quadrado. E simplificando, temos o seguinte, portanto, fazendo só aqui as contas dentro deste parênteses, aqui fica na mesma, C1 menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais menos C1 sobre 2, ora, sobre 1, 4, 2, 8, 8, 9, 10, 11, mais 3 quartos, e isto tudo ao quadrado. Bom, agora sim, já temos aqui a norma de MC escrita em função de C1. Vamos então fazer o seguinte, vou só considerar então aqui um referencial para resolver na calculadora. Temos aqui um referencial x ou y. Que função é que vamos então aqui introduzir? Reparem, nós queremos saber quando é que MC é igual a 4, MC é dada por esta expressão. Vamos considerar uma função, portanto, seja h definida por esta expressão aqui, em função de x, porque a calculadora tem que ser em função de x, ok? Consideramos então esta função, portanto, x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais menos x sobre 2, mais 3 sobre 4 ao quadrado. Introduzem, este será o y1 da calculadora. Depois introduzem um y2, que será 4. E vamos ver onde é que são iguais, porque nós queremos saber quando é que isto é igual a 4. Então vão obter o seguinte, vão obter uma função, o gráfico desta função h terá este comportamento, h, depois introduzem então y igual a 4, portanto aqui é uma reta horizontal, definida pela equação y igual a 4, e vamos fazer a interseção só para ver então quando é que se intersetam e descobrir aqui as coordenadas deste ponto, que é a resposta ao nosso problema. Portanto, que é a abscissa, reparem, este ponto aqui irá ser o tal C1, que tem um valor de, portanto, aproximadamente 5,08. 5,08.
Ok? Então, resposta: a abscissa de C é aproximadamente 5,08. Bom, e fico por aqui neste exercício. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.